Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui. E estamos abrindo uma aula exclusiva para você, que está aqui ao vivo, e para você que vai assistir depois a gravação. E para todos os nossos apoiadores da comunidade Praticadamente. E a nossa convidada especial de hoje é a professora doutora Gisele Eugênio, que vai trazer para nós uma visão sobre a tríade do desenvolvimento pessoal. Um assunto conhecido para aqueles que estudam a programação neurolinguística. Vou até dar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, você liga para sua namorada ou namorado e não atende a sua ligação, e ela ou ele, né, não atende a sua ligação, seguindo uma sequência, existe uma situação que gera um pensamento, um sentimento, pode existir a reação fisiológica que, por fim, pode gerar um comportamento. Pois é, nessa aula, a professora Gisele Eugênio vai mostrar qual o impacto da tríade do desenvolvimento pessoal nos resultados e trará pequenos exercícios práticos para que você possa aprender e realizar mudanças internas. Então, fique aqui conosco, porque eu quero convidar vocês para acompanharem nossas atividades nas nossas redes sociais, do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, do Spotify e no YouTube. Ah, e não se esqueçam de curtir este vídeo. E agora, doutora Gisele, eu passo a palavra para você. Boa noite para todos que estão aqui na gravação dessa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo agora no YouTube essa gravação no seu tempo, no seu momento. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje eu quero trazer um tema que ele pode parecer muito simples, singelo, porém, ao longo aí dos meus 7 anos de desenvolvimento pessoal, eu fui entendendo que aquela famosa tríade, né, como o André já citou aqui para a gente, né, o pensamento, sentimento, comportamento, essa tríade ela é um pouco mais complexa do que a gente aprende ali num primeiro momento nos cursos que a gente faz. Quem aqui talvez tenha ouvido sobre essa tríade em todos os cursos que foi, né, porque é um tema bastante difundido. Então, eu quero trazer essa visão para vocês, inclusive com um presentinho, né? Para que vocês tenham um novo olhar para com os clientes de vocês, se não para vocês próprios, porque óbvio, né? Quando a gente começa a entender mais sobre o nosso cliente, a gente também está entendendo sobre o nosso principal cliente, que somos nós mesmos, né? Quando a gente evolui, a gente agora também consegue ajudar outras pessoas a evoluírem. Então, eu vou trazer aqui, deixa eu primeiro só colocar aqui em tela grande para vocês. Eu vou trazer os slides, vocês sabem que eu sou a professora que gosta, né, do aparato visual. Tô vendo a Andréa, tô vendo a Elaine aqui na câmera, tá tudo ok para vocês aqui a tela? Vamos lá, tríade do desenvolvimento pessoal. Gente, por que eu não trouxe desenvolvimento humano? Tem muita gente que usa o termo, né, desenvolvimento humano. É mapa, tá? É por mapa. Eu gosto mais de desenvolvimento pessoal, né? Porque a gente não está desenvolvendo o ser humano como espécie. Então, por isso que eu gosto de desenvolvimento pessoal, que é da pessoa que eu estou trabalhando. Mas isso é mapa. Vocês podem usar aqui a tríade do desenvolvimento humano também, porque isso é aceito e está tudo certo, não tem nada de errado. Já quero trazer a primeira reflexão para vocês e quero aqui a participação de vocês que estão aqui na gravação. O que vocês acham sobre isso? Pensar positivo é a solução para todos os problemas? O que vocês acham? Escreve no chat, eu vou até abrir o chat aqui, para caso vocês escrevam no chat. Vocês acham que pensar positivo é a solução para tudo? Gente, eu tô aqui, ó, tô gravando todos os problemas, solução para tudo. Olha, já tem resposta surgindo aqui que eu gostei no chat. Eu vou ler depois para vocês que estão aí pensando aí, que não estão respondendo no ao vivo. Será que a gente viver aquela vida de. Hoje eu tenho percebido muito isso nas redes sociais, né? Aquela vida de decretos. Decrete na sua vida XPTO.
Será que só decretar coisas é o suficiente? Boa, tá vindo mais resposta legal aqui. Estou dando spoiler, por isso que eu não tô lendo a resposta agora, hein? E aí vem essa próxima pergunta para vocês. Como lidar com a frustração quando os resultados esperados não acontecem, mesmo pensando positivo? Como que nós, para a gente dizer agora, né? Nosso cliente, porque na terapia a gente está ajudando ele a encontrar soluções para a vida dele. Então, tem aqueles que acham que agora é mágica, né? Que vai lá para o mundo exterior e tudo vai dar certo. Mas como que a gente ajuda esse cliente a lidar com a frustração quando o resultado esperado não acontece? Ai, terapeuta, mas eu pensei positivo. Você falou que eu tinha que pensar positivo, que eu não podia pensar que não ia dar certo. Eu fiquei lá pensando, vai dar certo, e não deu certo. Então, aqui, ó, a gente já teve respostas do tipo, difícil, hein, essa pergunta. Para certas pessoas é difícil ela saber como lidar com uma frustração. E a Maria Inês colocou para a gente aqui, precisa refazer as estratégias. Guarda essa resposta lá para o fim da nossa aula, hein? Guardem aqui. E aí, gente, quem nunca teve a certeza de que ia ganhar um presente de Natal e esse presente nunca veio? Tô falando com você mesmo, que um dia já foi criança, que talvez tenha acreditado em Papai Noel. Você foi um bom menino, uma boa menina durante o ano inteiro, se comportou, não falou palavrão, comeu toda a comida do prato, e aí escreveu aquela cartinha linda para o Papai Noel. E o Papai Noel recebeu sua cartinha, né? Aquela criança foi lá na janela. Papai Noel recebeu sua cartinha, só que aí chegou o presente lá embaixo da árvore e não era aquele presente que você tinha esperado. Que você imaginou, lá você criança, já imaginou, vou fazer de conta aqui que era um videogame. Você já se imaginou jogando? Gente, eu tô fazendo o movimento de joystick porque eu sou velha, né? Eu sou da época do joystick. Você joga o videogame só apertando botõezinhos assim. Já imaginou o joguinho que ia jogar, os amigos em casa naquela partida e de repente ganhou um carrinho? Vocês percebem que desde cedo nós tivemos pensamentos positivos? E aí eu vou voltar na pergunta anterior. E tivemos que lidar com algumas frustrações ao longo das nossas vidas. A gente veio aprendendo isso. Ah lá, o André falou que o Papai Noel não deu para ele o carrinho favorito. André, tamo junto. Papai Noel não me trouxe a casa da Barbie. E a caixa do presente que estava embaixo da árvore era a casa da Barbie. Gente, vocês não estão entendendo. A hora que eu acordei, que eu vi aquela caixa gigantesca embaixo da árvore, eu vi a casa da Barbie. E aí, quando eu abri, era um abajur, uma boneca de porcelana, era a coisa mais linda. Gente, hoje com 42 anos, eu acho a coisa mais linda. Só que aquela criança de, sei lá, 6, 7 anos que eu tinha na época, foi uma frustração. Poxa, eu tirei todas as notas boas na escola, que era combinado com o Papai Noel, que o Papai Noel me mandava carta que eu tinha que tirar boas notas. Hoje aí veio um abajur. Gente, era um abajur lindo, tá? E minha mãe, ela conta, né? Hoje minha mãe conta isso, que ela já tinha comprado o brinquedo, o abajur, né? Há muito tempo, quando eu escrevi a carta para o Papai Noel. E ela não tinha dinheiro para comprar as duas coisas. Então percebam que, enquanto crianças, nós somos frustrados e levamos esse aprendizado para a nossa vida. Quantos de nós que ouviu na volta a gente compra e na volta não compraram? Daquele pensamento positivo, né? Eu não vou chupar o pirulito agora, mas na volta eu vou ganhar um pirulito. E na volta, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, sei lá, alguém já não tinha mais a condição de comprar o pirulito. Talvez não tivesse nem pirulito lá para comprar. Então, um pouquinho sobre isso que eu quero conversar nessa aula. Porque, como nós já antecipamos aqui, a tríade, né? Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos. Isso é bastante conhecido para a maioria de nós que já fez cursos de desenvolvimento pessoal. E se você que está assistindo essa live está entrando nesse mundo agora, e talvez esse seja o seu primeiro contato, que bom que esse é seu primeiro contato, porque aí você já vai
assim, ó, aprender de uma forma mais abrangente. Mas o básico do básico é isso. Aquilo que eu penso vai gerar uma reação fisiológica, um sentimento no meu corpo, que a partir disso vai gerar um comportamento. E aí eu não vou não passar adiante sem antes pontuar algumas coisas aqui. Tudo isso que eu vou falar nessa aula não uma técnica terapêutica. Então não vai ter um script para você fazer com o teu cliente. Porém, ao compreender tudo isso, quando o seu cliente compreende pelo menos o PSC, isso pode se tornar terapêutico. Porque quando ele começa a entender um pouco do padrão que ele vem desempenhando no dia a dia dele, de repente, ele começa já a se compreender. Ele começa a mudar um pouquinho dentro dele, para que isso agora transforme a vida dele lá fora. Eu utilizo muito isso tudo que eu estou explicando para vocês, eu utilizo como uma psicoeducação. Se você não sabe o que é psicoeducação, volta uns vídeos aí para trás, porque tem uma aula minha aqui no canal da comunidade Praticadamente, falando sobre psicoeducação. Então, corre uns vídeos aí para trás, muitos vídeos para trás, não vejo, tem um tempinho que eu dei essa aula. Porém, eu uso isso como uma forma de explicar. Por isso, psicoeducação, uma aulinha que eu dou para o meu cliente, para que ele entenda o padrão de comportamento dele. É um modelo base da PNL, da Programação Neurolinguística, porém, também é muito utilizado lá na psicologia, através de um teste, né, um modelo que eles chamam de RDPD. O que isso significa? Uma sigla para Registro de Pensamentos Disfuncionais. Muito, muito, muito pincelado, é como se o psicólogo agora, ele dissesse para o cliente, anote todos os seus pensamentos, do tipo, eu não consigo, eu não faço, eu não mereço, isso não é para mim. A pessoa vai anotando. E outros pensamentos, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre pensamentos com vocês, a pessoa vai anotando tudo isso e ela vai aprendendo a alterar esse padrão de pensamento. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Mas é uma ferramenta utilizada na psicologia. A gente consegue mensurar, medir as influências da vida dessa pessoa, da forma que ele pensa e como que isso agora está tendo um resultado na vida dele. E também a gente consegue, através dessa tríade, compreender os alicerces emocionais do nosso cliente. Até aqui eu falei uma grande novidade. Até aqui, basicão, né? Então, para você, se é a primeira vez que você está ouvindo sobre esse assunto, já guarda essa informação aí para você. Quem já ouviu essa frase aqui, né? Somos o que pensamos. Tem gente que fala assim, somos o que comemos, mas antes da gente comer, a gente pensa, não. A gente pensa, eu quero um docinho, eu quero um salgadinho, eu quero uma comida gordurosa. A gente pensa algo. Então, somos o que pensamos é algo muito profundo. Porque se você está pensando coisas limitantes, sabe, coisas ruins sobre você, talvez os seus resultados estejam sendo bem limitantes. Se você está tendo pensamentos, agora o contrário, né? Pensamentos mais possibilitadores, pode ser que seus resultados também estejam sendo mais possibilitadores. Por isso que quando a gente diz assim, um decreto funciona, gente, não estou falando que ele não funciona, não. Ele vai ter algumas outras coisinhas que a gente precisa prestar atenção. Mas sim, um decreto ele funciona. Porque agora é uma mudança de pensamento. Eu começo a pensar de uma maneira diferente, de uma maneira mais possibilitadora. Então tá lá, ó, os maisinhos lá em cima entendam como possibilitador. Não necessariamente seja positivo. Eu gosto mais de falar que é possibilitador. Se a pessoa ela pensa que ela consegue fazer algo, gente, a gente consegue aqui tocar a ponta do nariz, nós aqui que estamos na aula, a gente consegue, né? Tocar o nariz. Então, se eu penso, eu consigo tocar a ponta do nariz, nós que estamos aqui, eu conheço vocês que estão aqui, consigo tocar a ponta do nariz, então, assim, você consegue tocar? Consigo. Então, vem um sentimento de sou capaz, de alegria, né? Há pouco a gente estava aqui batendo papo no nosso off, e a Maria Inês estava trazendo um caso aqui de um dos clientes dela, que a pessoa, ela trouxe, né, durante a terapia, dois sentimentos, né? Então, ela deu o nome de
positiva e o outro de fuga. Então, são dois nomes de sentimentos. Um deles, a pessoa via aqui, ó, como possibilitador. Então, se sente algo possibilitador, o comportamento é possibilitador. Porque se eu falar para vocês assim, toca a ponta do nariz todo mundo, vocês vão tocar a ponta do nariz, vocês conseguem, é um comportamento. Eu estou dando um exemplo bem bobo, mesmo aqui. Se a gente for abranger mais, então, se a pessoa tem um pensamento de que ela merece conquistar algo, gera nela um sentimento interno, uma reação fisiológica de, sei lá, alegria, empolgação, não sei, põe o nome que quiser, que vai gerar um comportamento. Agora, talvez ela vai ler um livro, ela vai até o shopping para comprar aquilo que ela merece, sei lá, ela vai fazer algo. E aí, eu falei para vocês que eu ia guardar umas respostas aqui, porque tinha rolado um spoiler, né? Lá atrás eu perguntei para vocês: só pensar positivo resolve todos os problemas? E os alunos que estão aqui, terapeutas afiados, viu? Terapeutas muito bons, responderam não. Sem ação, só pensar positivo não resolve. Por isso, quando a gente fala lá, só decretar algo na vida, eu vou ser muito feliz. E só assisto filmes agora que trazem baixo astral. Só faço coisas que me deixam tristes. Gente, esse decreto vai funcionar? Pois é, a Lilian fez assim com a cabeça que não vai funcionar. E aí a culpa é de quem? É do decreto? Ou é da pessoa que agora não está se comportando como deveria? Assim, está sendo condizente com aquilo. Porque se eu estou falando de possibilitador, existe o limitante. Se eu penso que eu não vou conseguir fazer algo, vai me gerar um sentimento ruim, talvez um sentimento de angústia, de tristeza, não sei, que vai me levar a um comportamento talvez de procrastinação, de não fazer, de evitação, de fuga, de congelamento. Porque existe um pensamento inicial. E até aqui é o que a maioria dos cursos nos ensina. Pensamento gera sentimento, gera comportamento, eles te entregam isso. E alguns cursos vão falar assim: você tem que mudar o pensamento do seu cliente. O seu cliente tem que agora pensar positivo. E aí a gente vai para a prática. E a gente sai muitas vezes dos nossos cursos, sair de curso acreditando só nisso. E aí você fala assim, mas o cliente não pensa positivo. Aí a gente olha para as nossas vidas e fala assim, poxa, mas eu pensei tão positivo naquele negócio lá, e aí de repente deu errado, né? E aí vem aquele viés de confirmação. O Irmo e o Dalmo, que chegaram um pouquinho depois, eu citei lá no comecinho da aula, que uma das nossas primeiras grandes frustrações é aquele presente que a gente ansiou do Papai Noel e não estava embaixo da árvore. Foi uma das nossas frustrações lá da infância, né? Que a gente quis tanto. A gente pensou tanto que ia conseguir aquilo e de repente não veio. E aí, ao longo da vida, a gente foi tendo outras confirmações sobre isso. Elaine colocou aqui: o universo contribui para aquilo que eu penso. Perfeito. Mas eu preciso ir em busca para receber aquilo que eu estou pedindo e pensando. Exato. É isso. Existe o comportamento, que é a ação. É a gente ir em busca. Não é só pensar positivo, não é só mudar o pensamento. Né? Não é só aquela coisa assim de, não, muda esse sentimento aí, você está com um sentimento muito derrotado. Né? Até o irmão deu uma ajeitada ali na cadeira dele, assim, né? A gente ouve lá nos cursos, né? Faz a posição do super-herói na sua vida, que tudo vai dar certo. Como se só fazer a posição do super-herói fosse o melhor comportamento que você pudesse ter. E aí o cliente sai da tua sessão que aprendeu só essa parte aqui que nós estamos falando até aqui, né? Não, terapeuta, mas ó, eu tô pondo cabeça para cima e o resultado não tá vindo. E aí, o que que a gente fala agora? A gente vai falar que a culpa é do cliente? É isso que eu quero trazer para vocês não falarem que a culpa é do cliente. Que existe algo. Vocês estão vendo essa linha branca no fundinho aqui, ó? Tem algo para frente e tem algo para trás. Primeiro eu vou para frente, né? Dalmo colocou aqui para gente ter atitudes, ações, sentimentos realizadores, né? Não adianta a gente ficar lá paradinho na vida. E aqui é a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês,
quando vocês estiverem diante dessa tríade. Isso daqui eu aprendi muito depois da PNL. Foi quando a minha PNL aprofundou um pouquinho mais, gente. Quando eu passei a entender que todos nós temos esses três domínios. O domínio cognitivo, que está ligado aos nossos pensamentos. O domínio emocional, que está agora ligado com os nossos sentimentos. E, por fim, o nosso domínio motor, que está ligado com os comportamentos. E se eu contar para vocês que lá em Marte, só marciano, a gente terráqueo não, tá? Só marciano, não desenvolve os três domínios na infância. Se eu contar para vocês que lá em Marte tem pai e mãe que fala para a criança assim: não vai pegar água que você vai derrubar o copo no chão e vai derramar tudo. Lá em Marte tem pai e mãe que não deixa a criança fazer nada quando ela é pequena. E lá em Plutão, que é mais longe, nem é mais planeta, lá em Plutão tem pai e mãe que fala para a criança assim: engole o choro. Ou você para de chorar, ou eu vou te dar motivo para chorar. Mas isso é lá em Plutão. Aqui a gente não conhece, né? Aqui o irmão tá lá segurando a couraça, assim, aqui no pescocinho. A gente nunca ouviu falar, é só plutonense, plutônico, sei lá como é que chama, morador de Plutão. Se eu contar para vocês que fora da Terra, as crianças não aprendem a ter os domínios corretos. E aí, vem esse extraterrestre para o teu consultório, essas verdades doem, eu sei. Por isso só tá ouvindo quem tinha que ouvir, só quem tem preparo para ouvir isso. Ah, Gisele, mas precisava ter tão mais gente na aula, só vem quem precisava estar aqui, quem está pronto para ouvir. Eu tenho essa crença, gente. Ela é possibilitadora para mim. Porque aí o que que acontece, gente? Vem esse extraterrestre para o teu consultório, e aí você diz para ele assim, mas cliente, você tem que pensar positivo e você tem que sentir positivo. Ele olha para tua cara e fala assim: o que que é pensar positivo? O que que é sentir positivo? Ele nunca sentiu isso. Ele só sabe sentir o negativo. Ele não sabe sentir o positivo. O Dalmo colocou aqui agora há pouco. Ter sentimentos, ações realizadoras. Mas o que que é ser realizador? Porque ele sempre foi podado. E aí você fala assim, não, tem que ter pensamento positivo. Não, mas eu tenho pensamento positivo. Mas ele não sabe a sequência, ele não tem o domínio sobre as outras fases. Ele não aprendeu a ter as outras fases. Gisele, como assim? Pensamento. Temos essa aula aqui no Praticadamente. Eu trouxe até aqui para vocês, só que eu sinto informar essa aula aqui é só para os nossos apoiadores, né, Andréia? É uma aula que fala sobre pensar ou ter pensamentos. Vou voltar um pouquinho aqui. O cliente, às vezes, ele está tendo pensamentos, ele está pensando um monte de coisa, mas ele não está tendo um pensamento de qualidade. Ele não sabe focar, porque ninguém ensinou ele a pensar, a ter, assim, ó, uma acuidade do que ele está pensando. Às vezes a gente tem um cliente na nossa frente, extraterrestre, né? Vem lá de fora. Vem de Mercúrio, de Marte, vem uns de Vênus de vez em quando, né? Lá de vez em quando vê um jupiteriano também. Eles vêm pra gente, mas ele fala assim: não, mas eu penso positivo. O que que você pensa positivo? Ah, que eu vou ter uma casa. Que casa? Mas ele não pensou que casa. Aonde é essa casa? Quantos cômodos tem nessa casa? Ele teve um pensamento, ter uma casa é legal. E é legal ter uma casa. Mas agora, e a qualidade desse pensamento? Será que é condizente dessa casa com a família que ele mora? Ou ele vai precisar de uma nova família? Ele vai morar sozinho? Percebe que agora esse pensamento ele pode estar vindo mega contaminado. Ter uma casa é legal. Mas aí ele fala assim: ah, nossa, mas aí eu vou ter que morar em tal bairro, né? Nossa, porque aí eu não tenho dinheiro para comprar a casa num condomínio fechado. Nossa, porque, nossa, imagina
Quanto deve ser o IPTU de uma casa num condomínio fechado? Pronto, gente. Qual o pensamento positivo de ter uma casa indo pro brejo? Porque agora ele já foi inundado de pensamentos. Então, é um pouquinho mais profundo do que aquilo que a gente aprende lá no curso. Deixa eu fazer nosso jabá aqui. Vou fazer jabá. Normalmente eu não faço jabá nas aulas, né? Mas se você quiser ser um apoiador nosso, você vai ter acesso a aulas como essa daqui, do Pensar ou Ter Pensamentos. Né? Uma aula lá, 1 hora e tanto de aula, que aqui a gente foi aprendendo como ter pensamentos. Isso aqui é para os nossos apoiadores, né? Então, se você deseja ser nosso apoiador, conversa aqui com a gente, eu, a Lília, o André, que a gente explica para vocês como. O que essa casa, né, do exemplo proporciona, o que tem dentro, muitas vezes por fora não é tão bonita, mas dentro é maravilhosa. Será que esse cliente está pensando no interno? Ou ele está pensando só no externo? Né? E o inverso também é verdadeiro, colocou o Dalmo aqui para gente. E aí a gente vai para os sentimentos. Será que esse cliente ele sabe identificar emoções e sentimentos? Será que essa pessoa aprendeu o que é ansiedade e o que é empolgação? Então, um monte de gente chega para mim e fala assim: Nossa, Gi, eu tô ansioso para X coisa acontecer. Eu, como uma boa practitioner em PNL, eu viro para a pessoa e falo assim: Você está ansioso ou você está empolgado? Corporalmente é a mesma coisa, só que emocionalmente são coisas diferentes. A empolgação me leva para o possibilitador ou o realizador, como o Dalmo colocou aqui. A ansiedade, normalmente a gente puxa pro ruim, né? É triste. Então, essa pessoa sabe identificar. Quando a gente estava batendo papo agora há pouco, Inês, você falou assim que você pedia para a pessoa trazer um nome para uma parte, né? Às vezes o cliente ele não consegue dar nome para aquilo que ele está sentindo. E às vezes na minha sessão eu falo para ele assim, cliente, entendi que você não sabe dar um nome. Se isso que você está sentindo tivesse uma cor, que cor teria? Então vamos fazer de conta que é um sentimento ruim. Ele diria assim, olha para um vermelho que tem aqui na minha sala, isso é ruim, é vermelho. Então, sempre que eu falar vermelho, que eu falar do vermelho, é como se eu estivesse dando um nome para o sentimento dele. Você lembra que é disso que a gente está falando. E quando nós falarmos de, aí eu pergunto o que seria o inverso para ele, azul. Então, quando eu falar de azul, azul é o contrário. Porque a gente não aprende na infância a identificar os nossos sentimentos. Se vocês aprenderam, só para eu saber. Não sei, só uma pesquisa. Vocês nem aparecem na gravação, aparece só a minha carinha quando a Andrea faz a edição. Quem aqui chegou lá para a família e falou assim: Nossa, eu tô tão triste hoje. Triste, tem lá motivo para estar triste, tem comida para comer, tem teto na cabeça, tem cama para dormir, vai estar triste com o quê? Gente, tristeza é uma emoção básica, todos nós sentimos. Quantos somos castrados, podados e não pode falar de sentimento? Os meninos que estão aqui, né, Irmo, Dalmo, homem não chora, homem não pode ficar triste. Isso no imaginário popular, tá? Às vezes eu tenho homens aqui fazendo terapia comigo que dizem pra mim, eu tenho vontade de chorar, e eu dou um simples comando: chora. Não dizer, chora. Chora tudo o que você não chorou na sua vida, chora agora. Vai pra fora. Porque essa pessoa não aprendeu isso na infância. E às vezes eu tenho que ajudar um homem barbado a aprender a chorar. Porque lá na infância, quando ele dizia, eu tô triste, eu quero chorar, alguém dizia, lá em Plutão, lembra que não é aqui na Terra, lá em Plutão. Alguém dizia para essa criança, você não pode chorar. Chorar é coisa de fracote. Para eu não usar uma outra palavra que eu sei que os meninos usam por aí. Que é um pouco mais pesado, um bullying um pouco mais doído. Gente, a gente precisa ensinar o cliente sobre emoções, sobre sentimentos. Para daí a gente ir para a última parte, que são os comportamentos. Última parte da tríade, né? Que é a partir para ação, que foi o que todos vocês escreveram lindamente aqui no chat para mim. Só pensar não resolve. A gente precisa também partir para ação.
Sair da paralisia, sair do congelamento. Por quê? Muitas pessoas ficam paradas. Elas até pensam positivo, elas até ficam empolgadas que vai dar certo. Só que elas não têm o domínio motor, elas não sabem fazer. Elas não aprenderam como é que faz. Gente, aprender como é que faz pode ser, inclusive, buscar ajuda. Às vezes o cliente aprendeu que ele não pode pedir ajuda. Às vezes ele não sabe fazer. E ele podia simplesmente pegar o WhatsApp dele e mandar mensagem para um amigo e falar assim: cara, vi que você fez um negócio, por que você fez isso? Esse é o comportamento. Mas ele não pergunta. Porque, ai, se eu perguntar, e volta agora lá no pensamento, né? Ai, se eu perguntar, vai achar que eu sou burro, vai achar que eu sou invejoso, vai achar que X, P, T, O, Y, Z. Gente, a pessoa não vai achar nada. Já conversando com um cliente, ai, porque a minha faculdade exige muito. Eu falei, exige? Como é que você sabe que ela exige? Uma estadual, né? Aí ele ficou olhando pra minha cara e eu falei assim, você recebeu uma carta da sua faculdade dizendo que você tem que ser desse jeito que você tá falando? Não. Eu falei assim, então a faculdade exige ou você acha que a faculdade exige isso de você? O garoto, ele tá na faculdade, 20 e poucos anos, ficou parado olhando pra minha cara. Ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Ele nunca parou pra pensar. Vou dar um spoiler lá do meu penúltimo slide, antepenúltimo slide, que ele estava usando uma lente errada para enxergar uma situação. E aí ele se punha sempre para baixo, quando ele punha essa lente. Quando eu peguei o óculos dele, assim, ó, dei aquela limpadinha, sabe, que a gente dá na lente de um óculos, e ele vestiu de novo, ele falou, ah, não tinha pensado desse jeito. Porque nem todo mundo foi ensinado a agir. Imagina que você vai fazer isso. Sua família, ninguém na sua família fez isso. Quem é você para fazer? E aí, das duas, uma. Você vai acreditar nisso e vai pensar como todo mundo pensou, ou você vai ser a ovelha negra e vai fazer diferente. Até aqui, para vocês, eu acho que eu não contei nenhuma novidade. Algumas verdades doloridas, mas nenhuma novidade. Só que aí eu avanço agora nessa tríade. Essa minha tríade vai ganhar agora mais componentes. E eu vou para frente primeiro. Porque o meu comportamento vai gerar um resultado. Então, se a pessoa ela está lá na paralisia, o comportamento dela é paralisar. Gente, Gisele, mas o meu cliente não tem nenhuma ação. Gente, a ação dele é paralisar, é ficar estagnado naquele lugar. E isso vai gerar agora um resultado. Gisele, que resultado que vai gerar? Bom, agora ele pode gerar um resultado possibilitador ou limitante. Se a pessoa está na paralisia, pode ser que o resultado seja limitante depois, né? E aí gera um resultado limitante. Qual que é o pensamento? Eu sabia que ia dar errado. Pronto, acabou o pensamento positivo. A pessoa decretou, eu vou ser feliz. Sentimento bom, né? Ela vai ser feliz, mas agora ela não se comporta tal. Ela não faz um comportamento para ser feliz. Porque nem ela sabe o que é ser feliz, tá? Vocês já resolveram perguntar para algum cliente de vocês? Cliente, quer ser feliz para vocês? Gente, é a maior tela azul que eu recebo nas minhas sessões quando eu pergunto isso. E tem gente que não sabe o que é ser feliz. Aí tem gente que fala assim, ah, é ver meu filho feliz. Ah, mas se não existisse seu filho, o que é ser feliz? Ah, é ter meu emprego, mas se não tivesse seu emprego, o que é ser feliz para você? Quando eu tiro todos os seus títulos, o que sobra? Títulos que eu digo é, sou mãe, sou irmã, sou esposa, sou esposo, sou professor, sou terapeuta, tiro todos esses títulos. O que sobra? O que sobra é feliz? Porque aí essa pessoa, gente, ela vai ter pensamentos positivos, ela vai ter sentimentos positivos, ela vai ter comportamentos positivos. Que ela entendeu um looping bacana. E se a gente não entendeu esse looping bacana, muitas vezes a gente cai no limitante. É fácil no limitante. Agora vamos lá para o começo? Esse começo aqui que eu levei um tempo para aprender. Eu levei um tempo para aprender que se eu não trabalho esse começo aqui, que agora fica parecendo uma chavinha mesmo, né? Se a gente pega aqui assim, ó, coisinha da chavinha, que aí vai para frente. Se a gente não aprende essa chave inteira,
pode ser que a gente não consiga ajudar tão bem o nosso cliente. Nós só não dizendo que nós não vamos ajudar. Gisele, eu só aprendi até aqui. Eu consigo ajudar um cliente? Consegue. Porque se você explicar só isso daqui que eu expliquei até agora, com uma psicoeducação, tá ótimo. Seu cliente já entendeu. Agora, se você vem aqui e explica a cabecinha da chave, vai ficar um pouquinho melhor. Gisele, o que está aqui na cabeça da chave? Nossas crenças. Nosso sistema de crenças influencia com peso exorbitante nos nossos pensamentos. Se esse cliente ele tem uma crença no nível neurológico de habilidades e capacidades, de que ele não consegue fazer algo, esse eu não consigo como crença é muito maior do que qualquer decreto, qualquer pensamento positivo que se ensine ele a ter. Porque ele vai pensar o pensamento positivo, mas dentro dele está dizendo, você não consegue. Tem uma vozinha assim, ó, um capetinho, né? Todo mundo tem o capetinho e o anjinho. Nessas duas partes, né? Do bom e do ruim. Aquela partezinha limitante está falando assim, pode pensar positivo quando você quiser, você não consegue. Capacidades e habilidades. Eu posso não ter algumas habilidades, mas eu tenho algumas capacidades que me permitem aprender essas habilidades. Tem uma aula nossa, minha aqui no Praticadamente, fala de níveis neurológicos. Eu acho que essa não está disponível para todo mundo, tá só para apoiadores também. Porque se a pessoa ela tem uma crença limitante de capacidade, eu não estou falando nem de habilidade, de capacidade, ela acha que ela não é capaz de fazer algo, gente, não tem pensamento positivo que mude a vida dessa pessoa. Você pode dar um livro de mantras para ela. Se você não resolver as crenças que estão por trás, não vai ter mudança de comportamento. Talvez sejam crenças do tipo, eu não mereço. Ela pensa positivo, eu quero ter uma casa. Mas alguém lá atrás falou para ela que ela não é digna de ter uma casa. Às vezes nem falou para ela, falou assim: mulher não merece ter casa. Nem era com ela a história, mas ela ouviu. O sistema nervoso consolidou a informação e agora pronto, ela tem essa crença. Aí ela acha lá a casa que o Dalmo colocou, né? Que por dentro é maravilhosa, tem móveis bonitos, é confortável, tem quadros lindos na parede. Mas ela é uma mulher e ela acha que mulher não pode ter casa. Quem nunca ouviu assim? Você nunca vai sair da saia da tua mãe, da asa da tua mãe. Pronto. Você acha que essa pessoa vai conseguir ter uma casa enquanto ela não trabalhar essa barra da saia? Tem uma crença lá, não tem pensamento positivo, não tem comportamento. Não, a pessoa vai economizar dinheiro, ela começa a economizar dinheiro. Aí aparece uma emergência na vida dela, para ela gastar aquele dinheiro. Porque ela precisa corroborar com uma crença que está lá dentro dela. Isso eu falei aqui só de capacidades, eu falei um pouquinho de crenças de merecimento. Quantas outras crenças a gente não tem aí dentro, hein? Valores pessoais. Pessoa, ela pensa assim, né? Então ela entendeu que ela precisa de dinheiro para comer, né, gente? A gente precisa de dinheiro para comer. Não sei vocês, eu vou no supermercado, eu pago a comida. Graças a Deus temos condição. Aí a pessoa ela fala assim que ela tem que ter muito dinheiro, porque ela quer comer mais, ela quer viajar, ela quer comer frutos do mar lá na Grécia. Mas para ela ter aquele dinheiro fácil que estão falando para ela lá, daquele animalzinho que faz round e dá dinheiro na internet agora, não vou nem falar, vai que cortam aqui, derruba a nossa live, né? Não vou falar não, mas vocês entenderam aí, né? Aquele do round. Aí alguém fala assim, não, joga lá no round, você vai ganhar dinheiro, é fácil. Ó, meu pensamento, não, vou ganhar dinheiro, ó, meu sentimento, vou ganhar dinheiro, comportamento, baixa o aplicativo lá do joguinho, começa a jogar. Mas aí vem um valor, sei lá, um valor sobre dinheiro, que esse tipo de dinheiro não é condizente. Você acha que ela vai ganhar dinheiro no joguinho? Ainda que o joguinho possa trabalhar a favor dessa pessoa, não vai. Porque fere um valor dela, esse tipo de dinheiro. Aí ela vira pro amigo e fala assim: nossa, eu só perco dinheiro. O amigo tá ganhando dinheiro. A pessoa só perde dinheiro. Porque tem agora a base de valores. Eu vou fazer um jabá pessoal agora. No módulo 1 do meu curso de, eu sou uma do sucesso terapêutico, eu ensino sobre
as ferramentas que eu mais utilizo, tem a ferramenta de valores pessoais. Porque quando o cliente ele começa a entender o sistema pessoal dele de valores, e ele começa a entender que os valores da sociedade não necessariamente são os mesmos, o valor que ele tem diante de um grupo em que ele está é diferente, por isso que ele se sente excluído, desconectado desse curso, desse grupo. Então perceba que o grupo inteiro está falando assim, você tem que pensar assim, você tem que pensar assim, mas ele tem valores pessoais que o ensinaram a pensar diferente. Gisele, mas e aí, o que eu faço? Mudo o sistema de valores do meu cliente? Não, entendendo o sistema de valores, agora ele tem a escolha de olhar para aqueles pensamentos e falar, realmente, não tem nada a ver comigo. Isso não é para mim. Opa, então peraí, eu posso transformar a regra desse jogo para fazer sentido esse pensamento? Posso. Mas agora vai de acordo com o que essa pessoa quer. E por fim, e aqui eu vou trazer um dado que vai ser chocante, né? A Elaine Glória falou agora há pouco, né, que são algumas verdades que doem. Muitas vezes o terapeuta esquece sobre o ambiente externo. Vocês sabiam que entre 1º de janeiro de 2020 e dia 31 de dezembro de 2021, 24 meses, 2 anos, dados da OMS. Busquei hoje esse dado para passar o dado certinho para vocês. Aproximadamente 14,9 milhões de pessoas puderam ter pensamentos positivos, que a vida seria o ano. Esse será o meu ano. Nesses 24 meses, a Covid levou essas pessoas. Quase 15 milhões de pessoas. Vocês acham que o ambiente externo manda ou não manda nas nossas vidas? 14, quase 15 milhões de pessoas que, infelizmente, não estão mais aqui conosco. Quantos sonhos, quantos pensamentos, quantos comportamentos. Quantas pessoas que tinham crenças alinhadas com o que elas queriam, valores alinhados com os resultados que elas almejavam. Mas o ambiente externo falou mais alto. Pessoas que estavam assim, ó, no rumo. Empresas que estavam em crescente. Mas veio uma pandemia e derrubou tudo. Estou falando de pandemia. Vocês acham que a opinião do papai e da mamãe importa? A opinião do cônjuge? A opinião do colega de trabalho? A pessoa tem tudo, crenças alinhadas, valores pessoais alinhados, com pensamento, sentimento, comportamento para atingir o resultado que ela quer. Mas o ambiente externo não é condizente. Sempre que vocês lembrarem disso, lembra da pandemia, que veio para derrubar muito esquema por aí. E é justamente nesse começo aqui, crenças, valores e ambiente externo, que nós, terapeutas, vamos atuar com o nosso cliente. Posso ensinar ele a ter bons pensamentos? Posso. Para não dizer devo, né? Posso. Posso ensiná-lo sobre emoções? Deve. Pode falar sobre comportamentos? Lógico. Mas é aqui, nesse comecinho, que vocês vão trabalhar. Crenças de medo. Às vezes o medo do seu cliente é uma crença que ele tem. Ah, eu tenho medo de fracassar. Pode ser uma crença. Ah, Gisele, mas sempre que eu sonho, dá errado. Às vezes aquele presente lá da árvore de Natal, que até hoje, cada vez que ele lembra daquele presente da árvore de Natal, dá aquele. Ah, esperei tanto lá, escrevi a carta para o Papai Noel. Ele até já sabe que o Papai Noel não existe. Mas aquilo lá ainda dói. Você vai trabalhar a crença. Você vai ensinar esse cliente. Tem um livro maravilhoso do Cortella chamado Pensar Bem Faz Bem. É maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Porque, inclusive, nosso sistema de crença, ele está escrito no aço e no concreto? Ou nosso sistema de crenças nada mais é do que um pensamento? Alguém assinou um contrato conosco nas nossas crenças, dizendo que temos que ou que não temos que?
que merecemos ou que não merecemos, que temos permissão ou não temos permissão, mas é um tipo de pensamento que está mais enraizado, porque às vezes ele vem já em gerações, e a gente está falando agora de uma coisa que a pessoa nem sabe que ela pensa sobre aquilo. Um pensamento à forma do nosso corpo, perguntou o irmão aqui pra gente. Às vezes nem a pessoa tem essa consciência de que ela pensa sobre aquilo, porque é tão natural que para ela já automatizou. Então nós vamos trabalhar lá no sistema de crença do nosso cliente, seja ele um medo, seja ele algo que está provocando agora uma ansiedade, que está provocando agora uma depressão, porque agora isso já são comportamentos, resultados que ele está obtendo lá na frente. Ele está vendo algo que agora está nutrindo aqui a fonte. Nós vamos trabalhar valores pessoais dele, cada um usa a ferramenta de vocês. E principalmente, ensinar esse cliente a viver no ambiente em que ele está, independente de quem ele seja. Esse aqui é o mais difícil, tá? Não sei para os outros terapeutas, né? Mas voltar o cliente para o ambiente que o adoece, né? Antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre temas para próximas aulas. As meninas trouxeram aqui como sugestão falar sobre narcisismo. Muitas vezes a gente não pode tirar o cliente do relacionamento abusivo que ele vive. A gente não tem esse poder. Eu não posso falar pro irmão lá assim, não, irmã, entra com o divórcio dessa pessoa aqui, por favor, eu pago o custo do processo. Porque isso tem que partir dos dois. Envolvem outras coisas por trás. Então, nem sempre eu posso tirar o cliente vai sair do ambiente que eu está adoecendo. Mas ele precisa agora ter ferramenta para voltar para esse ambiente. Ele precisa aprender sobre isso. Porque senão ele volta e todas as vozes daquele ambiente vão falar mais alto, né? Aqui uma pergunta que o Irmão trouxe para a gente. Eu gosto dessa pergunta, trabalho com ela também, Irmão. Onde você sente o medo no seu corpo? E aí eu faço a pessoa conversar com essa parte. Eu trabalho na hipnose verbal, o Irmão trabalha com a não verbal, então o Irmão trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Por quê, gente? Essa é uma pergunta que a gente faz para o cliente. Quais são as lentes que você está usando para enxergar tudo isso? Será que essa lente está limpinha ou essa lente está meio embaçada? Inclusive não dá para ver, mas lá no fundo tem um monte de óculos. Quantas lentes a gente pode escolher? E se eu tirar agora a metáfora e fazer a pergunta real, quais são as interpretações que você está dando do que acontece? Porque nós temos crenças. Será que essas crenças são realmente reais? Vamos lá, se no concreto a gente pode quebrar isso. De forma que agora a gente altere a tríade. A gente vai alterar a forma de pensar, de sentir e de ter comportamentos e resultados. Tá lá, o irmão também pergunta, né? É ansiedade ou angústia? Algumas pessoas dizem que é ansiedade, mas na verdade é angústia, né, irmão? Que elas estão sentindo. Onde isso está no seu corpo? Como isso altera a sua forma de respirar? Gente, a respiração, o que que é? Comportamento. Ela pensou, ela sentiu, ela comportou. Ela vai ter um resultado. Porque agora, se ela fica esbaforida, né? Agora ela vai ter um resultado. Pode ser que ela desmaie. Pode ser que o sistema nervoso fale assim: meu, desliga a chave, bum, desmaia. Reseta o sistema, porque do jeito que tá, vai dar pane. Agora, será que a interpretação que ela trouxe para o que veio antes era real? Será que a mentalidade que ela estava vindo para aquilo é a melhor mentalidade para ela? Quando eu tô falando ela, vocês estão entendendo que a pergunta é para vocês também, né? A tia tá sendo boazinha, né? Pondo na terceira pessoa. A tia tá perguntando para vocês mesmo. Será que a mentalidade de vocês está condizente com o que vocês estão almejando? Eu vou ser mais honesta. O que nós estamos pensando, eu vou me incluir nessa também, gente. Eu também sou ser humano. Eu não sou alecrim dourado, não. Nenhum de nós somos. Né? Uns encontros atrás, eu acho que foi um encontro do grupo de estudo. Que o irmão trouxe de um cliente do pai dele, que tudo que ele pensava dava certo.
que até uma causa lá que o pai do irmão dizia assim, não vai dar certo isso daí, nem vamos entrar. No fim, a outra parte não apareceu e deu ganho de causa para o homem mesmo, tudo estando contrário. Gente, isso pode acontecer? Pode. Acontece? Acontece. Mas nem todo mundo nasceu para ser Einstein nessa vida, tá? Já tinha dado essa notícia ruim. Nem todo mundo nasceu para ser esse cliente do pai do irmão. Alguns de nós vamos ter que rebolar um pouquinho mais aqui na vida. E aí, para a gente chegar aqui no finzinho, eu quero trazer dois pensamentos para você. Pensar positivo é muito bom. Então, permita-se, aprenda a focar no bom. Olha para o melhor que a vida pode te oferecer, foca nela. Mas também aprenda a se preparar para os desafios. Foca no bom, mas prepare-se para o ruim. Prepare-se para o desafio. Lembra quando eu falei da pandemia? Ninguém estava preparado para isso. Nem eu, nem vocês estávamos, nem o mundo inteiro. Todo mundo fez aquela listinha, né, das metas para 2020. Alguns conseguiram cumprir, outros, infelizmente, não. Foca no bom. Volta para a quinta série sempre que precisar, né, Irma? Mas prepare-se para os desafios. E aí, uma frase que ela é creditada ao Norman Vincent Peale, ele diz assim: mire na lua, mesmo se errar, cairá entre as estrelas. Eu amo essa frase. Mira na lua, mira no grande, mira no bom, mira no positivo. E mesmo que você erre, quando você está com toda aquela sequência anterior alinhada, quando você sabe quais são suas crenças, até mesmo suas crenças limitantes, tá? Quando eu olho para algo e falo assim, cara, isso bateu numa crença limitante minha. Agora eu sei, eu estou honrando minhas crenças. Quem disse que a gente não tem crença limitante? Temos todos. Mesmo que eu errar, eu estou acertando as estrelas, porque eu estou sendo condizente comigo. Então, aprenda sobre si, ensine, prepare o seu cliente para compreender-se, independente da técnica que você utilizar, constelação, HNV, hipnose clássica, não importa o que você faça, TCC, ensina o seu cliente a alcançar o melhor e se preparar para os desafios da vida. Todos nós teremos. E aqui eu já vou me... Bom, alguém tem alguma dúvida, pergunta, sugestão, xingamento? Tô dando a chance de vocês xingarem. Se você que está assistindo essa live tiver dúvidas, perguntas, coloca no nosso chat, que a gente vai responder, a gente recebe as perguntas, né, André? Às vezes eu não vejo de primeira, mas o André dá uma lembradinha que tem comentário, tem pergunta lá para a gente responder. Se vocês não tiverem perguntas, dúvidas e xingamentos, eu vou encerrando aqui, agradecendo a todos que estiveram presentes. Meu Instagram, @GiselleEugênio. Eu estou colocando bastante conteúdo agora voltado para terapeutas. Eu quero ajudar vocês nas dúvidas que vocês tiverem, eu quero ajudá-los a evoluir cada vez mais. Então, se tiver sugestão de postagem, de assunto, pode me mandar, vou adorar escrever para vocês e ajudá-los cada vez mais. Eu agradeço a todos e, Andréa, agora é com você. Doutora, obrigado. Adorei. E é verdade, né? É a PNL toda escrita aí, né? Começo, meio e fim. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que fizemos aqui. Lembrando a todos, entre e sigam o Instagram do Praticadamente, porque assim vocês terão lá as nossas próximas lives aí que vamos ter nas próximas semanas, tá? E em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a doutora Gisele Eugênio e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para você que está aí nos assistindo a gravação dessa aula, eu lhe convido para interagir deixando seus comentários, sugestões e feedbacks, porque isso é muito importante para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente.
Até lá, pessoal.